Vamos lá, senhores, aula de hoje. Não existe virtude na fraqueza. O fraco não tem opção. Mais um vídeo, mais uma aula começando aí. Enfim, bom, sou Yuri, sou psicólogo, sou militar. E através desses vídeos aqui eu tenho o objetivo de passar direcionamentos, ensinamentos para que vocês não sejam mais feitos de trouxas e cometam erros na vida de vocês. Vamos lá, não sei se o áudio está pegando, imagino que sim. Primeiro vídeo a gente falou sobre alguns pontos, né? Não foi, teve um tema, mas foi uma introdução geral, né? Sobre aquilo, alguns pontos que vocês precisam entender. E hoje a gente vai falar sobre a importância de vocês buscarem a força. Eu vejo que vocês têm uma necessidade muito grande de, eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, eu estou buscando a felicidade, eu quero a paz, eu quero a tranquilidade, eu só quero viver minha vida, eu só isso e aquilo, mas não entendem que a sua vida você só vai conseguir viver ela bem quando você buscar a força. E quando eu digo força, a fortaleza, né, a virtude da força, eu não estou falando de músculo, veja bem, aqui eu quero tratar vocês como pessoas que estão buscando um aprofundamento da sua personalidade, o desenvolvimento da sua maturidade, parar de agir como criança, parar de viver uma vida no modo automático, de fazer as coisas por fazer, de trabalhar durante a semana, buscando uma sexta-feira, um sábado e um domingo para relaxar e segunda-feira começa de novo no automático. Aqui a busca é por algo um pouco mais profundo e é por isso que eu estou desprendendo meu tempo aqui, me colocando à disposição para poder ajudar de maneira totalmente gratuita. Né? Claro, eu tenho uns atendimentos, sou psicólogo, atendo. Se você quiser que eu te direcione, se você quiser que eu pegue na sua mão, mostre os problemas e trate ali os seus traumas, os seus problemas para que você se desenvolva mais, pode me procurar no Instagram ali, tem um link, é só mandar uma mensagem, a gente marca e começa esse procedimento. Mas aqui é totalmente gratuito e de uma profundidade, de uma utilidade que se você colocar em prática, você vai perceber o quão isso pode ser útil para você. Só que vocês precisam entender que a felicidade, a tranquilidade, a paz e tudo isso que vocês gostam de falar só é alcançada através da força. Por quê? Porque o fraco não tem opção. A opção dele é ser fraco. Não existe virtude na fraqueza. Por quê? Porque você é daquele jeito, você é um merda daquele jeito, não adianta. Você não tem outra opção. Por que você não tem outra opção? Porque você é fraco. Fraco psicologicamente, fraco emocionalmente, fraco espiritualmente, fraco fisicamente e várias outras formas de ser fraco. Por quê? Porque você não buscou afiar o fio da sua vida, né? O nome dessa séries de vídeo aí, esses vídeos, eu não vou dizer uma série porque aqui todos os vídeos vão ser assim. Afiando o fio, né? Tá aqui a F02. Afiando o fio 02. Por quê? Porque no primeiro vídeo eu já falei sobre isso. A sua vida, ela precisa ser como uma lâmina. Né? A lâmina ela é multiuso, ela serve para defender, ela serve para construir, ela serve para consertar, ela serve para várias formas, preparar o seu alimento, enfim. A sua vida ela precisa ser uma lâmina. Só que uma lâmina, ela não tem utilidade se ela não tiver corte, se o fio não tiver afiado. Quando você busca algo para se aprofundar, cuidar da sua vida e desenvolver a sua maturidade, desenvolver o seu intelecto, cuidar da sua vida espiritual, enfim, desenvolver a sua mentalidade mesmo, né, a sua disciplina, você está afiando o fio da sua vida. Ou seja, você está se aprofundando naquilo que realmente importa. Né? Então o que acontece? Quando você não busca esse aprofundamento, você fica sem opções. Eu trabalho no, sei lá, qualquer lugar aí que você trabalhar, eu sou horrível com exemplos. Enfim, você trabalha no emprego que você está frustrado, que você não se sente bem, que você não tá à vontade. E aí, você reclama. Meu trabalho é uma merda, eu ganho pouco, o outro lá ganha tão bem, tá no trabalho, eu queria ter o emprego dele, eu queria fazer o que ele faz. E fica falando. Só que entenda uma coisa, você não sai dessa realidade, primeiro, porque você já se acomodou, porque se não tivesse se acomodado, você faria o que pudesse
para sair dessa situação que te frustra. E segundo, você, por conta dessa sua fraqueza, você não tem outra opção. O que te resta é aquilo. Então, o fraco, ele não tem opção. A opção dele é ser fraco, né? Quem é bom em reclamar não precisa ser bom em coisa nenhuma. É sobre isso. A fraqueza é sobre isso. Então, quando você não busca esse aprofundamento da sua pessoa, do seu comportamento, você vai ficando sem opção. Até chegar a um ponto que se passou 10, 20 anos da sua vida e você se encontra na mesma situação. Por quê? Porque você não buscou um aprofundamento, você não buscou um desenvolvimento. E aí o que te resta? Se acomodar. E aí você começa a dar desculpas. Ah, mas eu também, aquilo ali não era pra mim. Ah, eu também não era muito bom naquilo. Ah, eu não era a minha prioridade no momento. Né? É a famosa saída honrosa. Dar desculpas, belas desculpas, para justificar o seu fracasso, para justificar a sua falta de vontade, para justificar a sua falta de disciplina, ou seja, a sua indisciplina. E aí você gosta de falar bonito, que isso e aquilo. Não, você foi um fraco, você foi um merda. Você aceitou a sua circunstância, abraçou ela e começou a dar justificativas para sua fraqueza através dela. Por quê? Porque é muito mais fácil se acomodar e dar desculpas do que se apresentar e fazer o seu melhor. Do que se colocar à disposição, do que se colocar a sua pele em risco todos os dias, do que estar disposto a errar. É muito mais fácil. Então, a fraqueza, ela se torna o seu normal. Por isso que, quando eu digo, você quer ser feliz? Você quer ter dinheiro? Você quer ter um bom relacionamento? Você quer se desenvolver como pessoa? Busque a força. Novamente, força espiritual, psicológica, física, intelectual, emocional. A força nada mais é do que a sua capacidade de fazer mais, de ter opções. Você pode escolher. O cara forte, o cara que tem uma capacidade de se defender, de defender as pessoas à sua volta, ele tem as opções de fazer alguma coisa e de não fazer nada. De entrar numa briga ou decidir sair e não se envolver. Porque ele sabe que se ele entrar, o estrago que ele pode fazer. O fraco, ele tem um discurso assim, eu sou na minha, não gosto de confusão, não gosto de problema, não gosto de... Por quê? Na verdade, não é que ele não gosta, é que ele não tem opção, ele é fraco. Estou dando aqui um exemplo mais relacionado à questão física, né, no caso. Mas já falei, não se trata só disso, né? Então, aí a gente começa aqui, ó. Ninguém admira a fraqueza. Pode prestar atenção. Ninguém passa na rua e vai lá perguntar, passa na frente do bar, tem um monte de gente bebendo lá, os alcoólatras. Ninguém vai lá perguntar a opinião dele sobre nada. Por quê? Porque tá vivendo e tá demonstrando fraqueza. Né? As suas fraquezas. Todos nós temos, é isso que eu tô falando. Né? Ninguém admira quem é fraco. Você vai lá contar os seus problemas lá para alguém que não... Não estou dizendo que você não deve falar os seus problemas, deve, mas para as pessoas corretas. E aí você fica lá se abrindo demais, falando lá, sangrando em tanque de tubarão, como diria o Major Kadar. Ninguém vai olhar para você e falar, nossa, que lindo, que pessoa maravilhosa, né? Falando sobre os problemas dela. Falando que ela sofre por ter tido um pai abusivo, por não ter uma boa relação com a mãe, que o casamento tá ruim. Nossa, que belo. Ninguém acha isso. Ninguém admira a fraqueza. Ninguém admira isso. Por quê?
Porque só a força traz consolo, traz tranquilidade, é o que dá direção para a vida, né? Então o que acontece? Aí você começa a entender o quê? Que a fraqueza não é virtude, é uma prisão. Por que que é uma prisão? Porque você não tem opção. Quando você fala assim, ah, eu gosto de comer fritura, por exemplo. Não, eu tenho alguém chega e fala, ah, isso aqui é bom. Quando você faz ele na airfryer ali, não precisa de óleo, fica saudável e tal. E aí você vai lá, fala, não, mas eu gosto de fazer ele no óleo. Mas aí vai olhar, por que que você gosta de fazer no óleo? Isso é só um exemplo bobo para você entender. Porque você não tem airfryer. Você faz no óleo porque é a opção que você tem. Veja uma coisa, não existe virtude quando você não tem opção. Vou falar mais disso na frente. Mais à frente eu falo disso, com um pouco mais de profundidade. Mas não existe virtude quando não há opção. Não tem como. Ah, eu prefiro trabalhar no administrativo, mexer com computador e tal. Mas quando há uma possibilidade de um emprego melhor, mas que exige um pouco mais do seu físico, aí você, não, mas eu prefiro administrativo. Mas ela vai olhar para você, tá gordo, tá fraco. E se colocasse você para fazer aquele serviço, você não bancaria, você não conseguiria. Ou seja, não é porque você gosta do administrativo, simplesmente porque você não consegue fazer o outro. E aí tenta dar uma desculpa bonita de ah, eu gosto mais desse do que aquele. Não, é só você que é fraco e não consegue fazer o outro. É simples. Pode ser até um pouco duro escutar isso, mas aonde é que te levou tantas passadas de mão na sua cabeça? Aonde te levou isso? Lugar nenhum, né? Então, a única coisa que te faz ser instalado na realidade é justamente escutar a realidade, por mais dolorosa que ela possa ser, né? Ele fala que, ah, mas ele é humilde. Humildade não é fraqueza. Pessoal, ah, não, mas fulano é tão humilde, né? Assume os erros e tal, não sei o quê. Assumir erro é inerente de uma pessoa boa. Isso aí não tem que ser característica de humildade. Humildade é saber com clareza qual é o seu lugar. Ah, na hierarquia de pessoas, de valores, de coisas, você sabe, não. Enquanto eu estou lá no meu trabalho, a minha função é essa. Eu tenho essas atribuições aqui, não tem outra opção e é o que eu tenho que fazer e eu vou fazer da melhor maneira possível. Só que quando eu chego em casa, a minha hierarquia já mudou, eu já sou responsável por fazer várias coisas. Eu já sou responsável por muito mais coisas do que eu era no emprego. Humildade é saber aonde você está. Quando a gente fala assim, olha, fulano é melhor do que eu, quando você fala com sinceridade, com humildade, fulano, ele é melhor do que eu nisso. Não tem como, o cara aplicado e tal, um dia eu quero ser como ele, mas hoje ele é muito melhor que eu, não tem falsa modéstia. Isso é humildade, é você reconhecer qual é o seu lugar e qual é o lugar do outro. Isso é humildade. Humildade não é fraqueza. Humildade não é fraqueza. É saber o seu lugar com clareza. E aí a gente vê aquele fulano pacifista, né? Que não entra em rota de colisão com ninguém. Veja bem, eu não estou dizendo para você arrumar confusão. Só que ser pacifista é diferente de ser pacífico. Pacifista é aquele que prega, não, tranquilidade, não sei o quê, evita, tá fugindo toda hora de confronto, deixa as pessoas passar por cima dele, porque ele não quer ter os desgastes ali. Mas qual é o ponto que define um pacifista e o diferencia de um pacífico? É justamente a fraqueza. Ou melhor, a força. O pacifista, ele só tem uma opção. Por quê? Porque ele não consegue fazer mais nada.
Aí ele fica floreando, coloca numa moldura bonita que ele é tranquilo, que ele é calmo, que ele não quer problema com ninguém. Mas ele só tem aquela opção, ele não pode fazer nada. Enquanto você não entender isso, você vai continuar no mesmo lugar. Quantas coisas na sua vida que você só tem uma opção, por culpa sua, e ainda tenta colocar a responsabilidade nos outros. Ah, mas é porque não me ajudaram, mas é porque a minha vida é assim, é assado. Para com isso. Para de falar esse tipo de coisa, porque você só está dando justificativa para sua falta de coragem. É simplesmente uma cortina de fumaça que você coloca ali. O pacifista, ele só tem aquela opção, porque ele é fraco, ele não buscou a força. Ele não se desenvolveu, ele se acomodou. Ficou naquela vida medíocre, fraca e vergonhosa que ele tem. O pacífico, não. O pacífico, ele é pacífico por quê? Porque ele escolheu ser daquele jeito. Por que ele escolheu? Porque se ele quisesse, ele sabia o estrago que ele poderia fazer se ele quisesse ser o contrário de pacífico. Se ele fosse um pouco mais, quisesse ser um pouco mais combativo, se colocar à disposição ali para colocar a sua opinião, colocar a sua forma de ser e defender os seus pontos. Mas, por estratégia dele, por algum motivo, seja ele qual for, ele escolhe não ser. Ou escolhe ser, não importa. Isso, ele tem a opção, ele tem o livre-arbítrio de poder escolher. Então, o fraco, ele não pode escolher. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre virtude, né? A virtude, porque a virtude só existe quando há alternativa. Veja bem, se você, sei lá, escuta alguém falando sobre uma pessoa ali, ah, fulano, ele é muito fiel, ele é extremamente fiel com a esposa dele, com a família dele, é um exemplo de homem a ser seguido. Mas ele já foi provado, ele já teve a opção de trair, já teve oportunidade de trair a esposa dele? Se ele não teve, então não sei se ele é fiel mesmo. Veja bem, a virtude só existe quando há alternativa. Quando você tem a opção de fazer o contrário, mas por conta do seu caráter, da sua postura, você escolhe fazer o correto. Aí é virtude. A virtude ela é consciente. Você escolhe, é uma escolha clara, real, pautada na realidade. E isso é virtude. O contrário disso é fraqueza. O contrário disso é mau caratismo. Só é virtude quando você tem opção. Quando você não foi testado, quando você não foi colocado à prova ali, você não é virtuoso. Você simplesmente não teve a oportunidade de fazer o contrário. Né? É que nem aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão, a ocasião faz o ladrão. Se aquela pessoa realmente tiver essa tendência, se ela escolher ser esse ladrão, quando ela tiver a oportunidade, ela vai manifestar isso. Agora, se ela não for, quando ela tiver a oportunidade, ela vai continuar como sempre foi. Não vai deixar isso dar vazão. Por quê? Porque ela escolheu não fazer. Né? Fazer o certo não é virtuoso quando poderia ter feito errado, mas escolheu o certo. Foi o que eu acabei de falar. Fazer o certo só é digno de honra mesmo quando você tinha a oportunidade de fazer o errado, mas escolheu fazer o correto. Aí é honroso. Porque você teve a oportunidade, mas não escolheu. Né? E aí, o fraco, não se abstém do erro por nobreza, mas por incapacidade. Em outras palavras, é a mesma coisa que eu disse anteriormente. O fraco, aquele que não é virtuoso, fulano é humilde, fulano não tem problema com ninguém,
nunca traiu a esposa, nunca roubou nada de ninguém. Mas e aí? Ele já teve oportunidade de fazer isso? Ah, não. Então ele não é virtuoso. O fraco, ele não faz o certo porque ele é nobre, não. Ele faz o certo porque ele não teve capacidade, oportunidade, condições de fazer o errado. Quando a gente está falando sobre fortaleza, fortaleza, como eu já disse anteriormente, é potencialidade. O que é potencialidade? É a capacidade de fazer alguma coisa. Ah, chegou no lugar lá, teve um problema no computador. Você tem conhecimento naquilo, você tem uma fortaleza, você tem força em relação àquilo. Teve outro problema, você tem uma capacidade de resolver esse problema. Isso é força, é capacidade, é potencialidade. Quando a gente fala busque a força, é busque se desenvolver, desenvolver a sua maturidade, o seu comportamento, o seu intelecto, enfim. Busque a força. Só que tem uma característica da força que eu não posso, não coloquei aqui, mas que eu não posso deixar de citar, que é a força vem de Deus. Não tem como você buscar a força. Claro, até tem como, mas ela não será duradoura, não será massificada aí, não será profunda, se você não buscar a força espiritual. Porque a fortaleza é uma das virtudes cardeais. Virtude ao contrário do vício, né? É aquilo que Deus nos proporciona, independente se você acredita em Deus ou não. A fortaleza, ela só virá também. Você pode buscar outras, né? Mas ela só vai se condensar e se cristalizar no seu comportamento quando você buscar essa maturidade espiritual, ou seja, o relacionamento com Deus. Mas aí voltando, o fraco, ele só consegue fazer uma coisa: ser fraco. Ele vai, quando tiver oportunidade, ele vai fazer fofoca, ele vai procurar um problema, ele vai tentar olhar só as coisas ruins que você faz no processo de tentar fazer uma coisa boa, só vai ver as quedas, só vai ver os erros, vai tentar te jogar para baixo, vai tentar puxar o seu tapete, vai tentar destruir a sua reputação, vai tentar tomar o seu lugar. Isso é fraqueza. A fraqueza, ela se manifesta de várias formas, como eu acabei de falar: inveja, brigas, situações que você tenta parecer que tem uma vida virtuosa em cima do mérito dos outros. Você sempre precisa de alguém para dar sentido para as coisas que você faz. Por quê? Porque você é fraco, você não consegue fazer nada só. Você é codependente do comportamento das outras pessoas. Então, é só o que ele consegue fazer. E aí a gente chega aqui, já indo encaminhando para o final dessa aula, a força real vem da renúncia. Para você ficar forte, não tem como. O caminho, ele é um tanto quanto doloroso mesmo. Você precisa renunciar à sua vontade. Muitas vezes vai ter que renunciar a momentos de satisfação pessoal, de descanso. Ah, eu estou acima do peso, preciso emagrecer. Você vai ter que renunciar à sua dificuldade ali de sempre estar querendo sentir prazer ao se alimentar, sempre estar querendo comer coisas que satisfaça o seu paladar.
Você sempre vai buscar alguma coisa para satisfazer a sua vontade. Muitas vezes você vai ter que renunciar tempos ali de qualidade com as pessoas que você gosta, porque você está investindo em você. E tantas outras coisas. Para que melhor exemplo de renúncia do que o relacionamento com Deus? Deus vai exigir de você muitas renúncias. Deus vai exigir de você situações e comportamentos que você não vai querer ter e que vai doer. Porque o ferro, para ser provado, além de tomar martelada, ele precisa ser aquecido. Ele passa pela forja, né? Ele passa por situações complicadas. E isso exige renúncia. A força, para ser conquistada, exige que você renuncie muitas coisas. A força não é um grito, é disciplina. Silenciosa. Disciplina silenciosa. As coisas que você busca alcançar na sua vida, mas o tempo inteiro fica falando, antes mesmo de tentar, você já abre essa boca sua e começa a falar e falar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, sem antes mesmo colocar em prática o que precisa colocar para alcançar as coisas que você tem como objetivo. Você precisa entender que o processo de obter essa força, ele não é espalhafatoso. Ele não pode chamar atenção. As pessoas muitas vezes, por conta dessa busca que você vai entrar aí na sua vida para tentar alcançar o que você quer, vai te olhar e falar, fulano tá diferente, tá estranho, não fala mais com a gente direito, mudou o comportamento dele, só foi começar a fazer isso aí que ele mudou completamente e tal. Quantas vezes eu já escutei isso? Quantas vezes já escutei de amigos aí que outros amigos, né, o que se dizem amigos, já falaram do meu nome em grupos o Yuri depois disso mudou completamente, tá diferente, não sei o que e tal, tá achando que é isso, tá achando que é aquilo, e vai, foda-se. Quem sabe daquilo que eu quero sou eu. Quem tem que lutar para alcançar os meus objetivos sou eu. A jornada, a marcha, quem tem que fazer sou eu. Eu sei o que eu quero. Se está alinhado com aquilo que eu quero, se as minhas ações, se o que eu estou fazendo hoje, eu sei que vai me levar nos meus objetivos, então eu faço e pronto, e acabou. E vou. Mas e se falar, e se falar? Eu quero que se dane todo mundo. Quem precisa saber o que eu estou fazendo, já sabe. Quem precisa saber os passos que eu estou dando, já sabe. Então, o resto é burburinho. O resto é. Se você ficar parando o tempo inteiro para jogar pedra nos cachorros que latem pelo caminho, você nunca vai sair do lugar. Nunca vai sair. Aquilo que você quer tem que ser muito maior do que aquilo que as pessoas querem para você, do que aquilo que as pessoas pensam sobre você. A sua opinião tem que ser, acima de tudo, a mais importante quando se trata dos seus objetivos. E não tem mais espaço para qualquer outra coisa. Então, a busca pela força, ela é um tanto quanto silenciosa, porque você é que está fazendo o processo. Ela não é gritaria, ela é disciplina silenciosa. E aí, nesse processo de busca pela força, eu sempre falo desses 4 pontos. Essas 4 valências. Treino, qualquer coisa que seja relacionada a um treino. Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu não gosto de academia. Não interessa. Luta, bicicleta, natação, corrida. Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Mas aprenda a desenvolver o seu corpo. Ter uma rotina estabilizada. Você precisa criar uma rotina ritualística, melhor dizendo.
Acordo tal dia, tal hora, não sei o que, eu tenho que fazer, eu acordo, faço isso, depois aquilo outro. Uma coisa tem que levar a outra na sua vida. Quando você termina uma coisa, já tem que ter um gatilho ali para você partir para outra. E é assim que tem que ser. Quando não tem isso, a sua vida fica desordenada, fica perdida e você já não sabe mais o que fazer. Oração, vida espiritual, vocês viram me falando o tempo inteiro disso. Tem que ter vida espiritual, não tem como. Você não vai aguentar sozinho, nem tenta. Se tentar, você vai se quebrar. Vai bater de frente com o trem. Você já viu batida de trem? Quando um carro, um caminhão bate no trem, se estraçalha. E o trem quase não tem nem estrago. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. E trabalho. Trabalho duro. Se apresente e faça o seu melhor todo dia, sem parar. É isso que vai construir a sua vida. É isso que constrói. Falar ou calar. Agir ou recuar. Perdoar ou cobrar. Você escolher falar, você escolher agir, você escolher sim ou não, só escolhe. Quem só tem opção de escolha aquele que desenvolve a sua força. Quem não tem força só pode se acomodar, só pode aceitar, não pode fazer mais nada. A única coisa que ele pode fazer é, tá bom, engolir seco. Por quê? Porque é a opção que ele tem. Só pode escolher fazer ou não fazer quem tem potencial para fazer alguma coisa. Lembra? Força é potencialidade. Objetivo é só um, ficar forte. Esse tem que ser o seu objetivo de vida. As outras coisas, felicidade, dinheiro, família, relacionamento e tal, é acréscimo. Jesus fala na Bíblia assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas será dada por acréscimo, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A virtude da fortaleza é dada por Deus. Quando eu falo para você buscar a força, em outras palavras, estou falando para você buscar Ele, para você buscar o próprio Deus. Quando você busca cuidar da sua vida espiritual, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida intelectual, aprender alguma coisa, se desenvolver, ser uma pessoa melhor, tratar as pessoas com educação e tal, você está buscando a Deus. E isso é buscar a força. Então por isso que ele fala, buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? São as coisas de Deus. Você consegue identificar alguma coisa ruim que eu falei aqui, que se você buscar não vai fazer bem para você? Não, são todas coisas boas. Aquilo que é bom é de Deus. Porque Deus diz, né? Eu sou bom. E aí, se você quer ser livre, você precisa ficar forte. Porque quem não é forte é escravo. É escravo da vontade. Não existe nada mais frustrante do que a pessoa que não consegue controlar os seus próprios impulsos, que não consegue cumprir a própria palavra que diz. Não consegue cumprir com os objetivos que ela mesma coloca. Não existe nada mais frustrante, mais triste, mais abominável do que uma pessoa que não consegue dominar a si. É uma escrava de si. Quem não busca a força sempre será um prisioneiro da própria vontade. Maturidade exige estrutura física, emocional e espiritual. Não tem como. O caminho da força é o caminho do desenvolvimento da sua maturidade. E ele sempre vai ser isso aqui. Ele passa por uma estrutura. É a mesma coisa de você querer ter ganhar na Mega Sena, mas não saber administrar o dinheiro. Vai se quebrar. Tem tantas histórias aí de milionários da noite pro dia que hoje estão mais pobres do que eu e você. Que não tinha estrutura.
A força, a maturidade, ela precisa de uma estrutura, e essa estrutura é formada pela sua condição física, pela sua condição emocional e pela sua condição espiritual. Sem isso, não dá. Fracos vivem, presta atenção nisso daqui. Se for para resumir tudo isso aqui, ó, tá aqui. Fracos vivem à mercê. Fortes moldam a realidade. O fraco ele não tem escolha. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, vamos. Ah, vamos? Vamos. Ah, não. Ah, ele não tem opção. Ele vive à mercê dos outros. Ele vive à mercê da circunstância. O forte, ele molda, ou seja, ele muda, ele remodela a realidade conforme aquilo que ele considera o correto. Fracos vivem à mercê. Fortes moldam a sua realidade. Essa aqui foi mais uma aula. A F02, espero não. Fazer um compromisso aqui de pelo menos 2 vídeos por semana. E espero que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta alguma coisa, alguma frase que te chamou a atenção. E se te ajudou, provavelmente pode ajudar outra pessoa. Mande para outra pessoa também, né? Para que esse projeto aí chegue nos outros. Se você quiser que eu te ajude de uma maneira um pouco mais específica, a sua saúde mental, o seu desenvolvimento pessoal, vai lá no meu Instagram, @yurimarcospsi, e entra no link lá, manda uma mensagem, manda um direct. No direct ali mesmo, se você quiser que eu te ajude em alguma coisa, tire alguma dúvida, se quiser se abrir algum problema ali, a gente troca essa ideia, não tem problema nenhum. Só mandar mensagem, beleza? E até a próxima.